Olá, bem-vindo mais uma vez, meu querido aluno do Beabyte. Bem-vinda você também mais uma vez, minha querida amiga aluna do Beabyte. Aqui é o professor João Antônio. Vamos prosseguir aqui com o nosso curso de Word 2010, Word 2007. Vamos dar ênfase, claro, no Word 2010, que é um programa mais novo, mas sendo que qualquer diferença que a gente encontrar entre as versões, vocês vão saber, vão ficar sabendo. Já tenho aqui o Word atrás de mim, o Word 2010 atrás de mim. Hoje vamos aprender a trabalhar no Word, quer dizer, nós vamos trabalhar com os principais efeitos, nós vamos trabalhar com o básico, o que é que você pode fazer basicamente no Word, né? Na aula passada, que foi nossa primeira aula oficial de Word, nós conhecemos a cara do Word, conhecemos alguns componentes do Word, certo? E nós vimos um pouquinho sobre digitação, sobre parágrafo, sobre frase. Nós vamos continuar trabalhando com isso hoje, não tenha dúvida, certo? Então, olha o que eu vou começar fazendo. Perceba aqui o que eu vou começar fazendo. Você já sabe que tem o cursor aqui, né? Então, nós temos aqui o cursor ou o ponto de inserção, piscando, esperando que a gente digite. Eu não vou usar uma letra tão pequena como ele está aí, né? Ele está com a letra tamanho 11, né? Eu vou aumentar um pouquinho, então eu vou lá no controle, no drop down do 11, né? Do tamanho, vou chegar aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho a letra logo, vou botar aqui tamanho 22 e vou começar a digitar, fazer uma visão maior da coisa, certo? Então, vamos digitar um parágrafo com duas frases. Estou testando os principais recursos do programa Word 2010 para o curso do Beabyte. Ponto. Hoje começaremos a usar alguns dos principais efeitos do programa. Este foi o primeiro parágrafo. Eu vou dar um Enter, né? Então Enter. E vou começar o segundo parágrafo. Opa! É necessário escrever o segundo parágrafo de texto para termos mais opções de comandos para mostrar a vocês. Ponto. Pronto. Então, o primeiro parágrafo, né? O nosso primeiro parágrafo está aqui. Ele termina nesse ponto onde eu dei Enter. Nosso segundo parágrafo é esse aqui, certo? Então lembre-se, parágrafo, né? Parágrafo é um conjunto de texto, é um bloco de texto, é um conjunto que termina onde tem um Enter. Então eu tenho aqui dois parágrafos. No meu parágrafo de cima eu tenho duas frases. Aqui tem um ponto, né? Então isso aqui tudinho é a primeira frase. Isso aqui tudinho é a primeira frase. E nós temos, claro, a segunda frase, que eu estou marcando em vermelho aqui. E este nosso segundo parágrafo, ele só tem uma frase dentro dele. Lembrando que é uma frase, né? Uma frase é um conjunto de texto que termina numa pontuação. Essa pontuação finalizadora, que pode ser um ponto, pode ser uma interrogação, pode ser uma exclamação, certo? Vírgula não é considerado finalizadora, dois pontos, ponto e vírgula, isso aqui não é considerado fim de frase, ok? É só para você ficar ciente, porque o Word vai, assim, na hora que você estiver escrevendo, você precisa saber exatamente, assim, vai ter um ponto que você vai precisar saber quantas frases você escreveu e tal, então é bom saber que a frase termina no ponto da interrogação ou na exclamação, certo? Então vamos trabalhar com esses textos aqui, né? A primeira coisa que você precisa ver, precisa lembrar, na verdade, né? Existem efeitos a você aplicar, existem alguns efeitos aqui para você aplicar, certo? Nós vamos trabalhar com vários desses efeitos. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o zoom um pouquinho. Pronto, tá aqui. Então, você vai perceber que existem alguns efeitos que você pode aplicar. Aqui estão eles. Esses efeitos aqui, que estão no grupo fonte, né? Eles são chamados justamente de efeitos de fonte ou efeitos de letra, certo? A palavra fonte ela é confundida ou é usada como significado de letra.
Então são efeitos que você pode aplicar nas letras, ok? Você pode aplicar exatamente, você pode botar uma letra de uma palavra vermelha, a outra letra de uma palavra você pode botar azul, a outra letra de uma palavra você pode aumentar de tamanho. Então são efeitos que você pode aplicar na letra, certo? Já o que está no grupo parágrafo, que nós vamos ver agora, né? Ó, esses efeitos que você vê agora no grupo parágrafo, certo? Eles são efeitos de parágrafo, certo? Eles não são aplicados nas letras, a gente não aplica eles nas letras, a gente aplica eles no parágrafo. Portanto, são efeitos que quando você aplica, quando você faz esses efeitos, quando você clica lá para ligar esses efeitos, eles afetam o parágrafo todo, eles afetam aquele bloco todo que a gente chama de parágrafo. Então, existem alguns efeitos que nós vamos conhecer no Word, que são efeitos de letra, efeitos que podem ser aplicados diferentemente a cada letra, e existem efeitos que a gente vai ver que são aplicados ao parágrafo inteiro, certo? Mas não importa se o efeito é de parágrafo ou se o efeito é de letra, não importa. O que importa é que você precisa dizer quem vai receber o efeito. Então, antes de você, por exemplo, dizer, eu quero botar essa letra em vermelho, ou eu quero botar essa letra em negrito e azul, antes de você dizer isso, você vai ter que marcar a parte do texto que você quer que receba o efeito. Ou seja, você vai ter que aprender a selecionar texto. O que é selecionar? Selecionar é escolher. Selecionar é definir, é marcar quem vai receber o efeito, certo? Então, a gente vai trabalhar hoje, nesse início da aula todo, com o ato de selecionar. Eu vou ensinar você a escolher o texto e aplicar o efeito, certo? Então, nós vamos aprender a escolher o texto e aplicar o efeito, certo? Vamos lá. A primeira forma de selecionar é fácil. Você vai usar o chamado arrasto com o mouse, né? Então, você vai arrastar com o mouse, só isso. Lembra de arrastar? Você clica com o mouse e arrasta o mouse, né? É simplesmente isso. Então, olha o que eu vou fazer, né? Eu vou ligar minha câmerazinha aqui. Vamos tirar o título aqui. Eu vou ligar minha câmerazinha com o mouse aqui. Eu espero que a câmera consiga pegar o mouse bem. Deixa eu ver. Olha só, pronto. Certo? Então, aqui está a minha câmerazinha com o mouse. Ok? Então, olha o que eu vou fazer, né? Eu vou dar um zoom, é melhor dar um zoom aqui, porque a gente vai chegar mais perto. Isso, olha só. Perceba que o mouse está controlando aquela barrinha ali, né? Eu estou andando e o mouse está controlando aquela barrinha ali, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu queria aplicar um efeito na palavra testando. Eu queria, por exemplo, botar a palavra testando em vermelho, certo? Aqui o botão do vermelho. Mas aí, olha o que eu vou fazer. Eu primeiro tenho que marcar a palavra testando. Não adianta, eu tenho que marcar. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar, certo? Aqui. Perceba que quando eu clico, eu estou levando o cursor para lá. Então, eu vou clicar aqui antes de hoje. Cliquei, o cursor foi para lá. Eu estou clicando aqui antes de testando. Cliquei, o cursor foi para lá. Então, antes da gente propriamente ver o arrasto, né? Eu quero que você entenda que o cursor, essa barrinha que fica piscando, ele pode ir para onde você quiser. Ele pode ir para onde você quiser. Você pode mover o cursor com as setinhas, né? E a gente já viu isso na aula passada. Você aperta as setinhas, eu vou apertar aqui as setinhas e você vai ver, ó, o cursor se mexendo, né? Vamos cá. Olha só, as setinhas do teclado, certo? Então eu posso andar aqui, direita, posso andar para a esquerda, certo? Posso andar para a direita, posso andar para baixo, ó, botar o cursor para baixo, estou para baixo. 1, 2, 3, para cima, 1, 2, 3. Então, as setinhas controlam o movimento do cursor, mas não são só as setinhas que controlam o movimento do cursor. O mouse também. Então, o nosso mouse, ele também controla o cursor, certo? Basta você apontar o mouse para onde você quer e dar um clique, o cursor vai para lá, certo? O cursor veio para cá. Então, de novo, eu clico aqui e o cursor veio para cá. Perfeito. De novo aqui embaixo, eu clico aqui e o cursor veio para cá, ok? Então, para você posicionar o cursor, basta dar um clique,
ou andar com a setinha para esquerda, para direita, para esquerda, você que escolhe. Ok? Então aprendemos agora, na verdade o que a gente aprendeu agora foi como colocar o cursor onde a gente quer. A gente coloca o cursor ali onde a gente quer. Por que eu colocaria o cursor ali? Qual seria o intuito? Para escrever ali, né? Então, eu quero colocar uma palavra, né? Antes de selecionar, vamos brincar de andar com o cursor novamente, certo? Então, olha só. Eu sei que você já conhece isso, mas vamos testar aqui. Eu vou escrever outra coisa aqui, certo? Eu vou colocar o cursor aqui, no final, e vou dar Enter, né? Testando frases. Ponto. Certo? Eu escrevi frases. Eu gostaria de escrever antes da palavra frases. Eu gostaria de escrever antes da palavra frases. Eu gostaria de escrever a palavra três. Certo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o cursor lá. Então eu vou com o mouse, né? Olha só, eu vou com o mouse. Clico antes de frases. O cursor foi para lá. Pronto, agora que o cursor foi para lá, que o ponto de inserção foi para lá, eu posso digitar 3 e um espaço. Pronto, eu adicionei a palavra 3 ali. Então, qual é a ideia do cursor, qual é a ideia do ponto de inserção? Essa barrinha que fica piscando, essa barrinha que está aqui em cima do meu ombro piscando, tá vendo? O ponto de inserção, também chamado de cursor, a função dele é inserir, né? Inserir letras ou números, caracteres no geral, né? Inserir o que você escreve. Então, ele é chamado de ponto de inserção porque ele é o local exato onde as coisas vão ser inseridas. Ele é chamado de ponto de inserção porque ele é o local onde as letras vão ser inseridas, onde os números vão ser inseridos, onde o que você digita vai ser inserido. Então, aquilo que você digita vai ser colocado no ponto de inserção, onde ele estiver. Então é tão importante você mexer no ponto de inserção, saber colocar ele no lugar certo, ok? Então se você quer adicionar uma palavra, ou se você quer apagar uma palavra, certo? Você precisa estar com o controle do ponto de inserção, saber onde ele está, certo? Vamos voltar de novo aqui, né? Vamos voltar de novo. Então vamos supor que você quer colocar a palavra mais aqui, antes de 3. Você quer colocar a palavra mais, para a frase ficar testando mais 3 frases. Aí você vem você pode ir com o mouse ou vamos com a setinha, né? Você pode ir com o mouse ou com a setinha. Eu vou com a setinha aqui, tá? Vou voltar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E vou botar aqui mais, digitando mais, espaço e pronto. Adicionei a palavra mais antes de 3. Então, acabamos com isso de adicionar a palavra mais antes da palavra 3. E se eu quiser apagar, por exemplo, a palavra 3, eu posso, claro, fazer uso das minhas teclas, né? No caso, 3 está depois do cursor. Então, eu vou usar a tecla Delete, né? A gente já sabe que a tecla que apaga letras depois do cursor é a tecla Delete. Então, olha só, a tecla Delete aqui, vista bem de perto. E eu vou apertar 4 vezes a tecla Delete, né? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Vou apagar esse outro espaço aqui, né? Pronto. Apertei 5 vezes e testando mais frases. Portanto, pessoal, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é mostrando, basicamente, como você move o cursor, como você se mexe pelo texto, usando as setinhas do teclado, que a gente já conhece. Quem viu a aula de introdução à informática conhece as setinhas do teclado. E usando o mouse, né? Para usar o mouse é simples, você mexe o mouse, coloca lá onde você quer e clica para o cursor ir para lá, para o ponto de inserção, ir para o local onde você quer, ok? Então vamos começar agora a selecionar. Eu sugiro a você que você brinque mesmo, assim, se tiver acesso, abra o Word, comece a brincar, a digitar, comece a usar o mouse para clicar, para alterar as letras, para poder inserir palavras novas. Então brinque à vontade com o Word, porque isso vai dar a você mais costume, isso vai dar a você mais familiaridade com o programa, isso vai trazer para você capacidade de mexer com ele livremente. Nós vamos aprender agora a selecionar texto, ok? Porque quando você seleciona, você pode fazer muita coisa com o que você selecionou, certo? Vamos então subir novamente, vamos apagar o que está escrito aqui.
Vamos trabalhar aqui com, olha só, né? Eu vou tirar um pouquinho daqui, vou voltar o controle aqui, a visão do nosso mouse, para a gente ter uma visão melhor, né, do nosso mouse. Então, olha só. O que é selecionar? Selecionar é escolher uma palavra. Então, eu vou fazer o seguinte, de novo, eu vou pintar de vermelho a palavra testando, certo? A melhor forma de selecionar, quer dizer, a mais comum forma de selecionar é arrastar. Arrastar com o mouse. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Vou ter que tirar essa frase primeiro, né, para não atrapalhar, mas vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui, antes testando, né, o cursor vem para cá. Mas note, eu não vou soltar o botão do mouse. Preste atenção neste meu dedo aqui. Eu não vou soltar o botão do mouse. Eu vou arrastar. Você já sabe o que é um arrasto, né? Cliquei. Estou andando com o mouse. Soltei. Pronto. Isso é arrastar. Perceba claramente que apareceu uma tarja azul, uma marcação azul na palavra testando. Então nós dizemos que a palavra testando está selecionada. A palavra testando está selecionada, ok? A palavra testando está marcada. Tudo que eu fizer agora, perceba, tudo que eu fizer agora vai acontecer com a palavra testando. Se eu apertar delete, vai apagar a palavra testando inteira. Se eu apertar backspace, também vai apagar a palavra testando inteira. Lembra que as teclas delete e backspace, elas servem para apagar letras. Delete apaga depois do cursor, backspace apaga antes do cursor. Mas veja só, não existe mais cursor. Quando um objeto está selecionado, quando uma palavra, quando um texto está selecionado, ele é o cursor. Então, se você aperta delete, você está apertando delete ali, para apagar aquilo que está selecionado. Se você clica em qualquer efeito lá em cima, vai afetar aquilo que está selecionado. Vamos ver isso? Eu vou clicar lá no vermelho para a gente ver. Vamos clicar lá no vermelho, certo? Então, a palavra testando está selecionada. Eu só vou repetir o procedimento, certo? Eu vou clicar fora. Então, eu vou botar o mouse aqui antes do T de testando, clicar e arrastar. Pode ser também o contrário, né? Eu posso começar da parte de trás do testando e arrastar até antes do testando. Pode ser que eu faça isso também, ó. Tudo bem? O importante é que testando fica selecionado. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em cima e pedir o vermelho. Só clicar aqui. Pronto, ó, a palavra testando ficou em vermelho. Certo? Então, eu troquei a cor da letra. Eu poderia vir na setinha aqui e escolher uma outra cor se eu quisesse, porque ela me dá opções aqui, por exemplo, um laranja, um azul, né? Um azul aqui. Pronto, ó, a palavra testando ficou em azul. Então, nós aprendemos a selecionar e aplicar um efeito qualquer, que pode ser a cor da fonte, pode ser um efeito de negrito, né? Pode ser um efeito de sublinhado aqui no S. Certo? Então a gente aplica efeitos assim, ok? É um jeito simples, rápido e fácil de você aplicar efeitos. Só lembro mais uma vez, é importante que você perceba que o maior segredo para fazer efeitos não é o efeito em si. O maior segredo para você realizar efeitos no Word é você selecionar aquilo que você quer. Então, o segredo é esse, você tem que selecionar corretamente aquilo que você deseja. Selecionou o que você deseja, você pode trabalhar, aplicar efeitos, brincar à vontade, ok? Vamos aprender a selecionar de outras formas. Por quê? Porque o arrasto é uma forma de seleção muito genérica, muito simples. A gente pode, ó, vamos lá, vamos testar isso, né? Eu posso arrastar para selecionar só uma letra, se eu quiser. Ó, vamos lá, eu quero selecionar esse O aqui. Eu clico antes do O e arrasto até depois do O. Pronto, ó. Só selecionei uma letra. Eu posso selecionar só duas letras se eu quiser, o C cedilha e o A. Eu clico aqui antes do C cedilha e arrasto até depois do A. Vocês não estão vendo o movimento da minha mão, porque eu faço isso muito devagar e não dá para ver que eu movi, né? Mas eu posso também selecionar muita coisa. Eu posso clicar aqui antes de estou e arrastar até depois de Word. Olha quanto eu selecionei. Vê, eu selecionei esse trecho todo. Eu selecionei esse trecho todo aqui. Então, se eu aplicar um efeito, vai aplicar nesse trecho todo. Tá vendo? Então, quando você arrasta, você tem o direito de arrastar somente para uma palavra,
Você tem o direito de arrastar para 3 palavras aqui, ó, 4, 5 palavras, como eu estou fazendo aqui. Você pode selecionar o parágrafo inteiro, você clica e arrasta até o final do parágrafo. Ó. Ou então você seleciona só uma frase, clica e arrasta até o final da frase. Portanto, arrastar com o mouse, né, permite que você selecione qualquer combinação, qualquer coisa. Então, com isso aqui, arrastar com o mouse, você seleciona qualquer coisa. O que você quiser selecionar. Você quer selecionar o quê? Você quer selecionar só uma palavra? Então você arrasta só naquela palavra. Você quer selecionar 2 palavras? Você arrasta naquelas 2 palavras. Envolve com a tarja aquelas 2 palavras. Você quer selecionar 50 palavras? Clique na primeira e arraste até a palavra de número 50. Então é você que manda. Quando você arrasta com o mouse, você diz aquilo que você quer selecionar. Certo? Uma vez selecionado, você vai aplicar um efeito. Uma vez selecionado, você vai fazer alguma coisa. Pode aplicar de vermelho, pode apagar, pode aplicar negrito, pode aplicar uma série de efeitos diferentes que nós vamos conhecer. Nós vamos conhecer os efeitos de fonte, nós vamos conhecer os efeitos de parágrafo também. Mas vamos aprender agora a selecionar de outras maneiras. É interessante selecionar, aprender a selecionar de outras maneiras. Porque nem sempre você tem controle com o mouse para arrastar, né? Às vezes, sei lá, não está controlando o mouse, ou às vezes, ou fica chateado porque passa um pouquinho, porque para antes. Então vamos aprender a selecionar de outras formas. Primeiro, duplo clique. Desculpem. Duplo clique. O que é que um duplo clique faz? Olha só, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Vamos tirar o riscado aqui. O que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui perto da palavra principais e vou chegar nela e vou dar um duplo clique, ó. 1, 2. Pronto. Principais ficou selecionado. Então, duplo clique serve para selecionar uma palavra. De novo, eu vou pegar aqui a palavra programa. Vou botar o mouse no meio da palavra programa e fazer 1, 2. Selecionou a palavra programa. De novo aqui, começaremos. 1, 2. Selecionou a palavra começaremos. Então, aplicar um duplo clique em qualquer palavra, seleciona a palavra. Você não precisa, se você quer aplicar um efeito na palavra, você não precisa arrastar. Não precisa. Não precisa se preocupar com o arrasto. Não precisa. Você dá 2 cliques e a palavra fica selecionada, ok? Então perceba isso. Quando você está trabalhando com um texto, quando você está trabalhando com a área de texto, com o Word, se você chega no mouse e dá 2 cliques numa palavra, ela fica selecionada. 2 cliques e a palavra fica toda selecionada, ok? Aí você pode aplicar o efeito que quiser, né? É uma opção, o clique duplo é uma opção. Cuidado, tem que ser clique duplo, né? O que é o clique duplo? Não significa um clique e daqui a 2 minutos outro clique, não. Tem que ser rápido, 1, 2, certo? Bem rápido, 1, 2, e aí o Word entende que você está selecionando uma palavra, certo? Vamos lá. Então, de novo aqui, só para lembrar, né? Chegou aqui em testando, 1, 2, chegou aqui em Word, 1, 2, perceba, chegou aqui em 2010, 1, 2, ele seleciona uma palavra. Ok? Depois de selecionada a palavra, você faz o que quiser. Por exemplo, eu vou pegar duplo clique aqui em programa e vou apertar delete. Pronto, apaguei a palavra programa, certo? Então, duplo clique, seleciona uma palavra. Vamos lá. E se você quiser selecionar um parágrafo inteiro? Se você quer selecionar um parágrafo inteiro, você aplica um triplo clique. Você vai lá no parágrafo que você quer e dá triplo clique, 1, 2, 3. Bem rápidos, isso vai fazer com que o parágrafo seja selecionado, né? Então, vamos diminuir o zoom aqui. Vamos diminuir o zoom aqui. Vamos tirar a minha imagem. É claro que para selecionar um parágrafo, você pode fazer isso também, né? Você pode chegar com o mouse, clicar e arrastar o parágrafo inteiro, ó. Pronto, arrastei, peguei o parágrafo inteiro. Mas é mais fácil fazer isso aqui. Você bota o mouse no meio do parágrafo, como eu estou fazendo agora, e faço 1, 2, 3. Pronto. Parágrafo inteiro selecionado com 3 cliques, né? Então, de novo o de baixo agora, o de baixo. Eu vou chegar aqui e fazer, dentro da palavra opções, 1, 2, 3. Pronto, peguei o parágrafo inteiro. 3 cliques, né? Triplo clique, ok? Portanto, triplo clique, seleciona um parágrafo inteiro. E aí você pode aplicar o efeito ao parágrafo inteiro. Vamos lá, vamos aplicar um efeito ao parágrafo? Vamos aplicar o efeito de negrito. Então eu vou clicar aqui no negrito.
tá? Vou clicar aqui no itálico, posso aumentar o tamanho da fonte aqui para 28, né? Posso colocar todo mundo em vermelho. Então perceba, ó, tá vendo? Eu fiz uma variação bem grande no meu parágrafo, né? Nos textos do meu parágrafo, ok? Portanto, selecionar um parágrafo você faz com triplo clique no mouse, é uma opção. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você não quiser usar o triplo clique, se você não quiser usar o duplo clique, não tem problema. Você decide isso. Eu estou apenas mostrando que essas opções existem. E você pode mais facilmente mexer no seu texto, mais facilmente aplicar um efeito, mais facilmente brincar de digitar alguma coisa, né? Então, eu estou dando uma opção a você. Eu não estou forçando você a fazer isso. Você pode usar o arrasto para sempre, se quiser. Você pode usar o arrasto, ficar arrastando é a forma mais fácil. Mas existem essas outras formas para você selecionar áreas específicas, né, trechos específicos do seu texto, ok? Vamos lá. Tem uma que as pessoas elas não se acostumam muito, que é como selecionar uma frase. Eu só queria uma frase. João, eu queria botar aquela frase em azul. Como é que eu faço? Vamos lá. Né? Olha só. Aqui a gente tem uma frase, ó. Né? Então, hoje começamos a usar os principais recursos, os principais efeitos do programa. Pronto, isso aqui é uma frase, certo? Como foi que eu a selecionei? Arrastando. Então eu cheguei aqui, tirar a caneta, né, da minha mão. Então eu cheguei aqui e comecei a arrastar, ó, estou arrastando, posso arrastar para onde eu quiser, até chegar aqui ao final da frase. Então peguei uma frase, certo? Uma frase pode ser feita com arrasto, quer dizer, o arrastar com o mouse, como eu disse, seleciona qualquer tipo de coisa que você quiser, só começar a arrastar de um canto e terminar onde quer. Mas para selecionar uma frase, você vai fazer isso, você vai segurar a tecla Ctrl, segurar no seu teclado a tecla Ctrl e aplicar um clique na frase que você quiser. Então, segure a tecla Ctrl, segure a tecla Ctrl e depois dê um clique, um único clique na frase que você quer. Vamos fazer isso aqui, eu vou tentar fazer isso em conjunto, né? Porque eu não tenho aqui, eu vou ver se eu consigo ligar as duas câmeras. Aguardem aí, que eu vou ver se eu consigo ligar a outra câmera. A outra câmera nem sempre está com vontade de trabalhar. Vamos ver se a outra câmera agora está funcionando. Não, ela resolveu ainda não funcionar, certo? Vamos ver aqui, não sei se ela vai funcionar, pessoal, mas eu vou tentar aqui. Opa, funcionou, olha só. Então vamos trocar aqui a imagem. Vamos trocar aqui a imagem das duas, então ótimo. Agora eu vou poder mostrar a vocês, ó. Tá vendo que ao vivo as coisas são mais complicadas, mas vamos ver se funciona agora. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero selecionar justamente essa frase que está aqui, marcada já. Olha como é que eu faço. Eu seguro a tecla Ctrl no meu teclado e dou um clique na frase. Opa, dei 2 cliques sem querer, tá? Então eu seguro o Ctrl e dou um clique. Ó, pegou a frase inteira. Não precisou arrastar, né? Repetindo aqui, tá? Repetindo aqui. Vamos ver se um zoom melhora a minha situação aqui. Um zoom, né, melhora a minha situação aqui. Olha, pra gente ver o mouse andando, né? Então o mouse está aqui. Eu vou segurar a tecla Ctrl e dar um clique aqui em cima. Pronto. Selecionei uma frase. Então, para selecionar uma frase, você vai segurar a tecla Ctrl e vai dar um clique na frase que você deseja selecionar, só isso. Segura a tecla Ctrl e dá um clique na frase que você deseja selecionar. É uma opção. Se você quiser arrastar, também pode. Ninguém pode te impedir de fazer a seleção do jeito como você quer. Então, o que importa, lembre-se, não esqueça disso, por favor. O que importa é que você tem que saber o que você quer selecionar. Você tem que saber o que você quer selecionar. O que é que você quer selecionar? Aí depois você escolhe o efeito, depois você escolhe o que vai fazer, não importa. Você tem que dizer o que é que você quer selecionar. Informando isso da maneira correta, seja com essas técnicas que eu estou mostrando, seja com arrasto, não importa. Você selecionou aquilo que você quer, perfeito. Você vai aplicar o efeito naquilo que você selecionou, naquela que você realmente selecionou. Então, tá tranquilo, tá perfeito, não tem problema nenhum. O segredo do Word de aplicar efeito é selecionar. Selecionou bem, você consegue fazer o que você quiser, ok?
Vamos lá. Vamos testar agora outra técnica. Vamos desligar aqui nossa câmera. Eu vou continuar usando a minha câmerazinha lá do mouse, porque ela vai continuar sendo útil. Depois eu volto, se precisar usar da outra câmera, eu sei que ela já está funcionando, né? Então, olha só, há um segredo também para selecionar que é engraçado. Tudo isso que a gente está fazendo, o mouse, ó, ele está no meio do texto, né? Então, perceba, o mouse está aqui. Então, no meio do texto. Quando se dá 2 cliques para selecionar a palavra, tem que ser no meio do texto. Quando se dá 3 cliques, 1, 2, 3, tem que ser no parágrafo que você quer. Então, tudo que a gente fez agora foi no meio do texto. Ou seja, no meio do nosso texto escrito para selecionar, certo? Nós vamos agora ver como é que a gente seleciona colocando o mouse em outro canto, colocando o mouse na margem esquerda do papel. Então, perceba uma coisa aqui. A gente pode colocar o mouse na margem esquerda. A margem esquerda seria isso aqui. Opa! A margem esquerda seria isso aqui, certo? Quando a gente coloca o mouse ali, você vai perceber que o mouse muda de formato. Ele deixa de ser essa barrinha para virar uma setinha branca. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó, o mouse virou uma setinha branca, tá vendo? Uma setinha branca apontando para a direita. Então o mouse mudou de formato. Ele aqui, ó, certo? Detalhe é que quando o mouse muda de formato na margem esquerda, ele também muda de comportamento. Ele faz coisas diferentes. E quando ele está aí na margem esquerda, ele passa a selecionar coisas diferentes. Então me acompanhe para você ver quando o mouse está na margem esquerda, o que é que ele faz. O que é que o mouse faz quando ele está na margem esquerda. Ok? Vou tirar aqui. Vou tirar a minha câmera, eu não preciso mais da minha câmera agora, não agora, né? Mas vamos brincar com o mouse na margem esquerda. Então, quando eu estou aqui no meio do texto, quando eu dou um clique, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo onde o cursor vai ficar, né? Então, um clique é para posicionar o cursor, determinar onde o cursor vai ficar. Quando eu ponho o mouse na esquerda e eu dou um clique, eu vou selecionar uma linha. Olha só. Um clique serve para selecionar uma linha. Olhe, não é uma frase, não é um parágrafo, é uma linha. Apenas uma linha de texto, só uma linha, certo? Então veja só o que vai acontecer aqui agora. Veja só o que vai acontecer aqui agora, né? Eu vou botar o mouse aqui em cima um pouquinho. Não, vou botar aqui nessa terceira linha o mouse, vou dar um clique. Selecionei a terceira linha, selecionei essa terceira linha que está aqui, ó. Essa terceira linha foi selecionada. Então, se eu botar o mouse mais embaixo de novo, eu vou clicar aqui em algum lugar, vou botar o mouse aqui na segunda linha, ó, na lateral, na esquerda, e clicar. O mouse seleciona uma linha, ok? Então, um clique na esquerda, na margem esquerda, um clique, seleciona uma linha, certo? Sei lá, você vai querer botar azul nessa linha toda, vai querer botar negrito, eu não sei qual é o efeito que você quer fazer. O que importa é que se você quer selecionar uma linha, você clica, dá um clique na margem esquerda, ao lado da linha que você deseja marcar, deseja selecionar, ok? Vamos lá. Vou voltar aqui. Sim, e se eu der 2 cliques? Se eu fizer tuf rápido na margem esquerda, olha o que acontece, né? Vamos tirar a minha imagem daqui. Eu vou botar... A gente sabe quando a gente está no meio da palavra e faz 1, 2, a gente seleciona uma palavra, né? Então, de novo, ó, 1, 2, seleciona uma palavra. Mas quando o mouse está na esquerda, 1, 2 faz o quê? Ó, 1, 2, seleciona um parágrafo, olha que legal. 2 cliques, quando você está na margem esquerda, quando se dá na margem esquerda, e você dá duplo clique, você seleciona um parágrafo. Mas, João, você disse há pouco tempo atrás que para selecionar um parágrafo era triplo clique, 3 cliques. 3 cliques se você estiver dentro do texto, com o mouse dentro do texto. Se você estiver dentro do texto, são 3 cliques. Se você estiver na margem esquerda, apenas 2 cliques já seleciona um parágrafo. Certo? Vamos ver isso de novo? Então, vamos perceber isso agora. Olha só. Se eu estiver no meio do texto e fizer 1, 2, 3, eu seleciono o parágrafo. Ó, está aqui selecionado o parágrafo, né? Então, de novo. 1, 2, 3, selecionei o parágrafo. Mas quando eu boto o mouse na esquerda, basta fazer 1, 2. Pronto. De novo, eu venho com o mouse aqui no meio, faço 1, 2, 3. Quando o mouse está à esquerda, eu só preciso fazer 1, 2. E aí eu seleciono o parágrafo todo, certo? Mas note, perceba direitinho, o mouse tem que estar à esquerda, né? O mouse tem que estar na esquerda. Então, quando o nosso mouse está na margem esquerda,
ele assume um novo formato e um novo comportamento, ou seja, ele começa a selecionar de forma diferente. Ok? Novo formato e novo comportamento. Já vimos o que o mouse faz à esquerda quando está um clique, seleciona uma linha. Já vimos o que o mouse faz à esquerda quando se dá 2 cliques, ele seleciona um parágrafo. Vamos ver o que é que o mouse faz quando você está à esquerda e dá 3 cliques, né? 3 cliques, olha só. Quando o mouse estiver à esquerda e você der 3 cliques, você está pedindo para selecionar o texto todo. Atenção para isso, por favor. Você está pedindo para selecionar o texto todo. Selecionar o texto todo do documento todo. Ah, João, e se eu escrevi 20 páginas? Você vai selecionar tudo. Selecionar todo o texto que você escreveu, não importa quantas páginas você tenha escrito. Todo o texto que você escreveu vai ser selecionado. Vamos testar? Olha só. Vamos tirar aqui, tirar o que está escrito. Vamos tirar o zoom. Olha só. Eu tenho um texto grande aqui, né? Eu tenho, ó, esse parágrafo e esse parágrafo. Eu estou dando 2 cliques, né? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou botar o mouse aqui, à esquerda. Então, o nosso mouse, caso você não esteja vendo, o nosso mouse está aqui, né? Então, eu vou clicar 3 vezes, certo? 1, 2, 3. Olha o que aconteceu. Pegou o texto todo. Ah, se eu apertar delete agora, João, bom, se eu apertar delete agora eu vou apagar o texto todo, não vai ser uma coisa muito legal, mas, por exemplo, se eu vier aqui e apertar delete, Aff Maria, apagou o texto todo, certo? Então, selecionar o texto todo pode ser feito com o triplo clique na margem esquerda, né? Deixa eu mostrar logo para vocês uma coisa interessante. O Word, ele tem esse botãozinho aqui, que é o botão desfazer, ó. Ele fica aqui em cima, né? O Word 2010, 2007 tem esse botãozinho aqui. O desfazer, ele desfaz as últimas ações que você fez. Como a última ação que eu fiz foi apagar, olha só, a última ação que eu fiz foi apagar. Se eu clicar nesse botão, ele desfaz essa ação. Ele volta o texto como se eu nunca tivesse apagado. Seria tão bom que os nossos motoristas tivessem uma ação de desfazer, né? Você faz uma besteira no trânsito, eita meu Deus, eu cortei não sei quem, fechei não sei quem. Aí você devia ali ter uma forma de usar um desfazer, mas não tem, infelizmente, né? Então, mas quando a gente trabalha com Word, tem. Então eu vou clicar aqui no desfazer, ó. Desfazer, cliquei uma vez. E aí o meu texto volta, porque eu desfiz a ação do apagamento. Eu desfiz, olha só, atenção. Eu desfiz a ação do apagamento, ok? Eu simplesmente, eu tinha apagado e desfiz. Eu disse, não quero, eu quero me arrepender, eu quero voltar como estava antes, certo? Então, você pode desfazer as operações que quiser, ok? Depois a gente vai falar mais sobre o comando desfazer, não se preocupem. Vamos continuar selecionando, né? Vamos continuar selecionando. Para continuar selecionando, vou mostrar outra forma de técnica que usa o teclado. É a chamada estender seleção, certo? Estender seleção. Vamos brincar de estender a seleção, certo? Como é que a gente usa estender seleção? A gente usa com a ajuda da tecla Shift. Então, a tecla Shift nos ajuda a estender seleção. Eu vou mostrar a vocês como isso é feito agora, certo? Então, olha só. Vamos ligar as nossas câmeras. O mouse, o nosso teclado, certo? E olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou... Desculpa, é porque eu estou ajeitando aqui a tela, vocês não estão vendo, mas eu estou ajeitando a tela. Eu vou clicar aqui antes da palavra curso. Então, vamos dar um zoom, é melhor, né? Opa, não um zoom tão grande, né? Pronto, eu vou clicar aqui antes da palavra curso. Posicionei o cursor lá. Agora eu vou segurar a tecla Shift e vou clicar depois de Beabyte. Tá vendo o que aconteceu? Então perceba, repetindo o procedimento, certo? Se eu quisesse selecionar curso do Beabyte, bastaria clicar e arrastar até aqui, né? Então, ó, arrastei, ok, funcionou. Mas se eu não quero fazer isso, eu posso fazer uso de uma técnica muito simples. Clico no início, seguro o Shift e clico no final. Pronto, olha só. De novo, eu quero principais recursos. Clico no início, seguro o Shift e clico no final.
certo? Ou então pode ser, clico no final, seguro o Shift e clico no início, tanto faz. A tecla Shift, não é a tecla Ctrl que a gente usou, tá? É a tecla Shift. A tecla Shift, ela é usada para a gente fazer isso que a gente chama de estender seleção. É como se a gente arrastasse de um ponto a outro. E por que eles chamam de estender seleção? Por causa disso, ó. Clico antes de 2010, seguro o Shift, clico depois de 2010. Se eu continuar segurando o Shift e continuar clicando, eu vou estender a seleção, tá vendo? Então, a tecla Shift, ela me permite estender a seleção, ela me permite fazer com que a seleção, a área selecionada, ela fique se estendendo, né? Na verdade, isso é mais fácil para pessoas, por exemplo, que não têm muito costume com o mouse, mas você pode usar as duas mãos e faz o seguinte, clica no início, só um clique. Aí você posicionou o cursor ali, segura o Shift e clica no final, pronto. É como se você arrastasse até ali, ok? Então o Shift pode ser usado em conjunto com o mouse para fazer... O Shift pode ser usado em conjunto com o mouse para fazer essa seleção estendida, certo? Vamos ver outra coisa agora? Vamos ver outra coisinha agora. O Shift pode ser usado em conjunto com as setinhas também, certo? Então nós vamos usar aqui as setinhas do mouse, certo? Para poder fazer funcionar. Olha o que eu vou fazer, certo? Então eu vou andar aqui com a setinha do mouse, ó, tá vendo? Você sabe que você fica andando com a setinha do mouse aqui e fica voltando com a setinha do mouse aqui, ok? Eu vou colocar o cursor antes da letra P de para, certo? O cursor está aqui antes da letra P de para, ok? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou segurar Shift e vou andar para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres. Pronto, soltei Shift. Então perceba que a tecla Shift também pode ser usada em conjunto com as setinhas do teclado para selecionar. Não é só com o mouse é uma opção, mas a tecla... Você pode usar só o mouse, só o teclado para selecionar. Você não precisa nem usar o mouse, é sério. Se você quiser trabalhar no Word, se você quiser trabalhar bem no Word, você não precisa nem usar o mouse. Você pode usar só o teclado para selecionar, segura o Shift e fica andando com a setinha, né? Vamos fazer um teste mais cabeludo? Olha só, o teste mais cabeludo é esse. Eu vou colocar o cursor aqui antes de estou, né? E vou fazer assim, ó, Shift, vou segurar agora, segurei Shift, ó, desci, estou andando, ó. Eu posso selecionar para cima, voltando aqui para a esquerda, ou então ampliando aqui para a direita. Quando eu disser que tá bom, né, por exemplo, peguei essa frase toda, quando eu disser que tá bom para mim, aí eu solto o Shift, ok? João, o que é que você vai fazer com essa frase? Isso não importa o que eu vou fazer com a frase, o que importa é que eu aprendi a selecionar de várias maneiras. Então a tecla Shift, ela pode ser usada tanto em conjunto com o mouse, e lembre-se, não esqueça disso, clica no início, segura Shift, clica no final, certo? Ou então clica no final, segura Shift e clica no início, é só isso. Ok? Ou então você pode segurar Shift e andar com as setinhas do teclado para poder selecionar. Minha gente, meu querido aluno, minha querida aluna, isso é muito fácil. Aí você decide como você quer selecionar, você escolhe de todas essas maneiras de selecionar que eu mostrei a você, você escolhe uma, escolhe duas, escolhe a que você acha mais assim, mais fácil de fazer, mais agradável para você fazer, na verdade. Então, sinta-se à vontade, mexa, brinque à vontade, selecione, é isso que importa. Ok? Vamos lá? Ainda tem outra forma de selecionar, ainda tem uma outra coisa que falta a gente aprender a selecionar. Desculpa, deixa eu tirar aqui as minhas câmeras. Certo? É a chamada seleção múltipla, certo? O que é a seleção múltipla? Selecionar vários blocos de texto. Selecionar vários blocos. Veja só o que acontece. Vamos lá, vamos brincar aqui. Eu quero que você perceba isso para depois não dizer que eu não mostrei a seleção, essa questão da seleção, certo? Olha só. Quando eu escolho um bloco para selecionar, na hora que eu começo a selecionar outro, automaticamente o bloco anterior deixa de ser selecionado. Ó. Então, tá vendo? Eu não consigo aqui normalmente selecionar estou testando e selecionar é necessário ao mesmo tempo, eu não consigo.
Por quê? Porque na hora que você seleciona a segunda área, a primeira deixa de estar selecionada. Você acabou de perceber isso. Selecionei a primeira. Aí o que acontece? Na hora que eu vou selecionar a segunda, automaticamente a seleção anterior se desfaz e o bloco inicial fica sem estar selecionado. Isso é o normal do Word, isso é o original, vamos dizer assim, do Word, certo? E agora? O que é que a gente tende a fazer? Qual é a ideia da gente, né? A ideia da gente é fazer a seleção múltipla. Seleção múltipla me permite selecionar vários blocos. Eu posso selecionar um lá em cima, um aqui embaixo, todos eles juntos, se eu quiser aplicar o mesmo efeito a todos eles, certo? Como é que eu faço a seleção múltipla? A seleção múltipla é feita assim, ó. A seleção múltipla é feita deste jeito. Vamos voltar para o mouse. O mouse é o nosso objeto do desejo aqui hoje, certo? Então nós vamos aprender seleção múltipla. Olha só. O que é que eu vou fazer? Eu vou, olha só, selecionar uma área. Estou testando, certo? Segurar o Ctrl e selecionar outra área. Curso do Beabyte. Olha só como ficou. E que tal programa? E que tal duplo clique na palavra principais? E que tal duplo clique na palavra recursos? Certo? Então, para você selecionar vários blocos, para você selecionar vários pedaços do texto, e não somente um, você quer selecionar vários pedaços espalhados pelo texto, o que é que você faz? Você seleciona o primeiro pedaço, segura Ctrl, mantém a tecla Ctrl pressionada e vai selecionar todos os outros pedaços que quiser, certo? Com isso você consegue selecionar vários pedaços de texto, vários trechos de texto ao mesmo tempo. Vamos aplicar um efeito a todos eles? Que tal? Vamos botar todos eles em azul, então? Vamos colocar todos eles em azul. Olha só. Eu vou clicar ali em cima, né? Onde tem a cor, que a gente já sabe, a gente vai conhecer esses efeitos. A cor da fonte, vamos botar azul em tudinho. Vamos botar negrito, itálico, sublinhado em tudinho, olha só. Então pronto, todos os trechos que eu selecionei receberam os efeitos que eu apliquei agora, ok? Então para selecionar trechos de texto variados, você primeiro começa selecionando um deles. Segura Ctrl, depois vai selecionar o que achar interessante para você, o que você desejar, ok? Note que eu estou fazendo sempre com 2 cliques aqui, né? Porque eu estou pegando palavras, mas eu podia fazer o seguinte. Eu podia chegar aqui ainda com o Ctrl pressionado e dar triplo clique aqui, ó. Pronto, então eu peguei vários trechos e ainda mais um parágrafo aqui. Certo? Ah, e olha só, posso usar o Ctrl na margem esquerda? Claro que pode. Cliquei na primeira linha, segurei Ctrl, cliquei na terceira linha, cliquei na primeira linha do segundo parágrafo, ó, eu estou selecionando blocos, linhas diferentes, linhas alternadas. Ok? Então, para selecionar vários trechos de texto, a gente chama isso de seleção múltipla, né? Seleção múltipla, a gente vai usar a tecla Ctrl, é a tecla Ctrl o segredo da seleção múltipla. Só não esqueça como fazer. Não esqueça como fazer. Selecione alguma coisa primeiro e depois segure o Ctrl, certo? Eu quero que você não esqueça isso. Você lembra como é que seleciona frase? A gente viu como é que seleciona a frase, né? Você segura Ctrl e dá um clique na frase. Poxa, mas como é que o Ctrl pode ser usado para duas coisas? Como é que o Word sabe se o Ctrl vai ser usado para selecionar a frase ou se o Ctrl vai ser usado para a seleção múltipla? Como é que o Word sabe? É simples. Na hora que você segura o Ctrl, preste atenção a isso. Na hora que você segura o Ctrl, se antes disso não tinha nada selecionado, então ele vai funcionar para selecionar a frase. Na hora que você segura o Ctrl, se não estiver nada selecionado, então o Ctrl vai servir para selecionar a frase. Quer ver? Vamos fazer o teste. Olha só. Não tem nada selecionado agora, né? Então eu vou segurar o Ctrl e dar um clique aqui em usar. Pronto, ele selecionou uma frase. Então, se você segura o Ctrl e dá um clique, seleciona a frase. Mas antes do Ctrl, não pode ter nada selecionado.
Então o Ctrl só indica selecionar a frase se antes do Ctrl, antes de segurar, não tem nada selecionado. Certo? Olha só agora. Se já existia alguma coisa selecionado, por exemplo, 2010 está selecionado. Então o Ctrl não serve mais para a frase. Ó, se eu der um clique aqui não funciona. Então o Ctrl passou a ser seleção múltipla. Então o Ctrl passa a ser seleção múltipla quando na hora que você segura já tinha alguma coisa selecionada. Então segurei o Ctrl, lá vou eu selecionar alguns, começaremos, BA-byte, né? Ó. Necessário, certo? Então, para que você consiga diferenciar o Ctrl, é só lembrar isso. Faça o teste. Teste. Eu só peço isso. Mexa. Veja como é que você pode selecionar as várias formas que você tem para selecionar. É importante isso. É importante que você saiba como selecionar seu texto. Porque esse é o segredo. Se você sabe como selecionar um texto, então você tá livre para brincar com o texto. Você aplica o efeito que quiser. Na próxima aula a gente vai aprender os efeitos. Quais são? Efeitos de fonte, efeitos de letra. Certo? Ou efeitos de fonte, efeitos de parágrafo. Mas eu mostrei hoje aqui como selecionar texto, né? Começamos a trabalhar com Word e começamos a trabalhar selecionando, porque esse é o segredo. Então eu vou escrever uma coisinha aqui. Vamos desligar nossas câmeras. Certo? Vamos desligar aqui. Vamos escrever uma coisinha aqui. Eu vou dar 3 cliques aqui. 1, 2, 3. Deletar. E aí meu texto volta a ser um texto normal. Ó, perceba uma coisa. Existem 2 formas de aplicar efeitos. A primeira forma é basicamente a seguinte, né? Você vai fazer o seguinte. Escreva o texto, selecione o trecho desejado e aplique o efeito. Né? Pode ser assim, foi o que eu acabei de fazer. Eu escrevi o texto, agora eu vou selecionar e agora eu vou aplicar o efeito. Vou botar uma fonte maior, 18, vou botar em azul, vou botar em negrito, em itálico, pronto. Ó, tá vendo? Escreva o texto, selecione o trecho e aplique o efeito. Ou você pode fazer de outra forma, sabia? Você pode fazer de outra forma. Ó, eu vou dar Enter aqui, certo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou ligar aqui o vermelho. Eu vou ligar o sublinhado, eu vou trocar o tipo da letra, certo? Trocar o tipo da letra aqui para uma letra, sei lá, uma que a gente consiga ler, né? Baskerville, pronto. Então, ou então você pode fazer assim, ó. Aplique o efeito e depois digite o texto, certo? Pode ser assim, pode ser de uma dessas 2 maneiras. Você só precisa selecionar aquilo que já foi escrito. Se você já quiser aplicar o efeito antes de começar a digitar, você pode. É outra forma de fazer. Então existem basicamente essas 2 formas de aplicar efeitos. Basicamente, selecionar, que a gente aprendeu durante essa aula todinha, selecionar serve para escolher um trecho que você já escreveu. Você já escreveu aquele trecho? Já. Bom, se você já escreveu aquele trecho, então você pode selecioná-lo para aplicar o efeito. Agora, se você ainda não escreveu o trecho, você pode aplicar o efeito antes, né? Então vamos fazer de novo aqui. Eu vou fazer isso para provar vocês, certo? Eu vou fazer isso para provar vocês. Eu vou apagar de novo, 1, 2, 3, deletar tudo, certo? Nosso amigo está sempre com o formato padrão ali. Eu vou botar, eu já vou colocar, se eu escrever algo, ó, tá vendo? Ele vem naquele formato padrão dele, não é isso que eu quero, certo? Eu já vou colocar aqui 22, vou colocar aqui, antes de escrever, vou botar aqui Berlim, vou botar vermelho, né? Pronto, e vou botar itálico, olha só, pronto, olha só o efeito. Então, já comecei digitando com os efeitos, vamos tirar o zoom, né? Com os efeitos previamente definidos. Todo o texto vai seguir os efeitos que eu defini, certo? Aí se eu quiser mudar alguma coisa, aí eu venho e seleciono, né? Todo o texto, por exemplo, eu quero botar em outra cor, eu venho aqui, boto em azul,
botar um azul mais chamativo, né? Botar um azul aqui mais forte, vou botar em negrito, vou botar em sublinhado, pronto. Então eu só preciso selecionar aquilo que vai ser diferente do resto do texto, ok? Então, pessoal, hoje nossa aula foi toda voltada para seleção, selecionar texto. Selecionar texto é de suma importância. Se você não sabe selecionar, você não sabe como escolher quem vai receber o efeito, certo? Então a gente começa trabalhando no Word entendendo o que é selecionar texto, certo? Na próxima aula a gente vai fazer um estudo minucioso de cada efeito que tem lá em cima, cada efeito que tem ali na barra de... Na nossa guia página inicial nós vamos ver vários efeitos, diversos efeitos, certo? Vamos aprender a trabalhar com eles, vamos brincar com eles bastante. Eu espero que você goste, espero que você prossiga com a gente, tá? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua companhia. Espero que esses cursos do Beabyte ajudem vocês, espero que eles tenham valia nas suas vidas pessoais, profissionais. A gente está fazendo o máximo para entregar a você um material de qualidade, um material bem organizado, para que você não fique devendo a ninguém que aprendeu em outro curso. Pelo contrário, muita gente de outros cursos vai querer vir aqui no Beabyte porque vai aprender coisa aqui no Beabyte que não aprendeu em outros cursos que fez. Então, quero fazer esse convite a você, propague o Beabyte, fale do Beabyte. Se cada dia você disser a uma pessoa que existe o Beabyte, se cada dia você disser a uma pessoa, convencer uma pessoa de que o Beabyte existe, então o Beabyte vai crescer, tende a crescer, a gente tende a receber patrocínios para poder o sistema continuar funcionando, que é isso que a gente deseja, certo? E se você puder contribuir, vá na loja do Beabyte, compre algum material, contribua com a gente, é importante, tá? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, fica com Deus, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.